Caros alunos do curso de Políticas Públicas, como sempre, boa noite, boa madrugada ou bom dia. O nosso tema hoje é o custo das universidades, o peso das universidades nas contas do Brasil, o Futurice, que é aquele programa feito pelo ex-ministro Weintraub, e a questão da meritocracia. E vamos começar, então, pelo primeiro tópico. Quanto o Brasil gasta com as suas universidades? Eu fiz aqui algumas anotações para a gente ter isso com dados oficiais, né? O gasto com as instituições públicas federais em 2019, ele chegou à casa dos 48,1 bilhões de reais. Só a UFRJ, para vocês terem uma ideia, ela gasta em torno de 3,2 bilhões por ano. Em princípio, é muito dinheiro. Mas quando a gente coloca isso em perspectiva, em relação ao orçamento brasileiro, isso não chega a 2%. São exatos 1,78% do orçamento nacional. Em termos de PIB, chega a ser um escândalo o que o governo gasta com as universidades públicas. 0,70% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, eu me dei o trabalho de pesquisar, por exemplo, quanto se gasta com o poder judiciário nesse país. Então, veja, o custo total de gastos com as universidades é de 48,1 bilhões. Com o judiciário, redondos, 100 bilhões de reais por ano. Com o executivo, são gastos 33,9 bilhões de reais. E com o legislativo, 10 bilhões. Como se pode observar, o gasto com um setor estratégico como as universidades, o setor produtivo como as universidades, é um gasto muito pequeno, se eu comparar com o judiciário, que praticamente deve gastar tudo isso em salários, em mordomias, né? Porque produtivamente vão ficar na discussão das leis, na manutenção da Constituição e etc. Daria para, no meu entendimento, daria para reduzir bem esse orçamento judiciário. E o executivo deve ser agora com os churrasquinhos aí do Bolsonaro, com as grandes viagens, porque também não justifica gastar 33,9 bilhões por ano. E com o legislativo, 10 bilhões, a gente sabe como é que aquilo lá funciona. É muita mordomia. E olha, aqui são 500 e poucos parlamentares. Mas se eu considerar os assessores de gabinete, os assessoristas, os que servem um cafezinho, 10 bilhões também é muita grana jogada fora. Poderia ser bem escovado isso aí, bem diminuído. É muito importante, quando a gente estuda políticas públicas, começar a verificar esses números, né, para ver que isso aí é um saco sem fundo, é colocar dinheiro e o dinheiro sair. O que esse governo vem falando? Ele vem tentando, especialmente do Temer para cá, eles vêm tentando transferir o custo das universidades para a sociedade, inicialmente pensando em cobrar mensalidade. Aí é que as nossas desigualdades iriam aumentar sensivelmente, né, Gaudécio, né, Roberto? Com universidades públicas pagas, modelo europeu, é um negócio, é um Deus nos acuda. É uma tragédia que vai acontecer aqui, né? Com certeza. O que você acha, Roberto? Sim, também. Hein, Zacarias? Primeiro, boa noite aos... Aliás, eu não dei boa noite a vocês. Me desculpa, eu sou mal educado. Boa noite, Roberto, Zacarias. Não, é que a gente está com muita coisa, né? Boa noite a cada colega. Esta, como foi dito na aula síncrona, né? Ou, como o Zacarias gosta e o Roberto sublinhou, ao vivo, né? Essa não, é uma assíncrona, né? E, sem dúvida nenhuma, a questão que o Zacarias coloca, né, do orçamento e
quanto significa isso em relação a outros poderes, né? Isso se revela uma das faces, né, de por que nós, no Brasil, ainda estamos longe de ter um número médio de estudantes na universidade pública, né, compatível com países como a própria Argentina, Uruguai e outros países. O Zacarias deve ter esses dados, né? Embora tenha aumentado ultimamente o número, mas esse número aumentou vertiginosamente na universidade paga, né? Eu, quando fiz universidade, e né, não é bom dizer a data, mas eu vou dizê-la, lá para os anos 70, mais ou menos 80% dos estudantes faziam a sua universidade em universidade pública ou comunitária. Eu estudei até numa comunitária, a Unijuí, que era uma universidade onde o reitor era um professor, porque herdaram lá de uma ordem franciscana. De lá para cá, se inverteu. Acho que hoje, Zacarias devem ser 80% privados e 20% nas universidades públicas, né? E isso, sem dúvida nenhuma... 82% das universidades privadas. E isso, sem dúvida, aumenta a desigualdade. Por que aumenta a desigualdade? Porque também as análises mostram, né, que quem faz o ensino médio em instituições privadas ou nas boas escolas públicas, tipo Pedro II, institutos federais, antigos Cefetes, e uma que outra escola estadual, lembro aqui a Escola Liberato, lá do Rio Grande do Sul, todos devem lembrar algumas escolas no seu estado, no seu município, aqui no Rio de Janeiro, vão para a universidade pública, porque vão concorrer em condições diferentes, porque o ensino médio é para poucos ainda, não é para todos. Nós vimos isso na exposição que o Roberto fez, e que também não é comum quando a gente pergunta para vocês na universidade que colégio vocês fizeram público, privado, e que disciplinas faltaram, que foram ruins, porque não havia professor. É um painel de oferta desigual, exatamente para aqueles que mais precisariam uma oferta adequada para poder concorrer em iguais condições. Então, só para dizer que o Zacarias tem total razão, que a privatização aumenta profundamente a desigualdade. Podemos dar números, né? Números exatos. O Brasil tem, segundo dados também do Censo da Educação Superior, elaborado pelo INEP, o Brasil tem 296 instituições de educação superior públicas e, precisamente, 2.152 universidades privadas. Eu tinha falado 82%, mas o censo atualizado dá 87% do sistema universitário brasileiro nas mãos da iniciativa privada. E a gente sabe que a qualidade dessa iniciativa privada na educação superior é uma qualidade bastante difícil, né? bastante ruim, vamos dizer assim, né? Eu já citei anteriormente que, se eu tomar só os cursos de pedagogia existentes no Brasil, que é um número razoável, um número bastante grande, em torno de 800 cursos, quase 300 existem em São Paulo. E nenhum desses cursos privados, numa escala de 0 a 10, ele chega pelo menos a nota 4. Se eu considerar que as universidades públicas estão em torno de 6, nota 6, as universidades privadas estão com nível 4. Então, é como o Gaudêncio observa, né? A privatização com essa baixa qualidade, e essa privatização está sendo crescente, sobretudo agora, com a chegada de grandes fundos de investimentos estrangeiros, liderados, por exemplo, pelo Grupo Croton em Anguera, pelo famoso lá em São Paulo, pelo INSPER, pela Estácio, pela Cândido Mendes, né? Todas têm
ações na Bolsa de Valores, na Bovespa. As primeiras que eu citei, o INSPER e a Croton em Anguera, tem bolsa na Bolsa de Nova York, tem ações na Bolsa de Nova York. Quer dizer, é uma captação de recursos para investimento aqui no Brasil que não levam em consideração a qualidade, mas, na verdade, o quanto de rendimento o acionista pode ter por ano. Então, quando a Croton paga debêntures de $100 ao ano, isso significa um retorno espetacular para o grande investidor. E, a partir daí, é um gerenciamento dessa qualidade, com instituições muito bonitinhas, mas a preocupação não é garantir um ensino de qualidade que seja para a vida inteira, mas sim garantir o lucro do investidor. É uma tragédia que a gente está vivendo, Roberto e Gaudêncio. Isso precisaria ser motivo de uma Roberto, você quer... CPI no Congresso para tentar dar um basta nessa situação. Mas sim. Quer comentar alguma coisa, Roberto? Eu queria comentar o início da fala do Zacarias sobre a questão do orçamento, né? Como ele entra em confronto direto com a fala oficial dos últimos governos, né? Tanto do governo Temer quanto do governo Bolsonaro, que alardeiam os quatro ventos que a universidade é muito cara, que ela é insustentável e, portanto, deveria se abrir para algumas iniciativas, como, por exemplo, o pagamento de mensalidades, que foi ventilado durante o governo Temer e, devido à reação negativa, rapidamente o projeto foi engavetado. Ou agora no governo Bolsonaro, quando ainda da gestão do Weintraub, quando se ventilou a possibilidade, né, de se abrir o financiamento da universidade à iniciativa privada, né? Mais do que já está, inclusive porque já há, em alguns setores, financiamento privado dentro de universidades públicas, né? Principalmente setores de tecnologia. E dentro do programa Futura-se, né, a ideia de que a universidade tem que captar os recursos para se autossustentar. Dentro dessa lógica está a ideia de que a universidade é muito cara, que o Estado não consegue mais sustentar a universidade, portanto, cada um que procure um jeito de se autofinanciar. E quando a gente analisa os dados, né, abre os dados de financiamento, como o Zacarias apresentou no início da aula, fica muito claro que o que é gasto no Brasil com universidade é uma coisa ínfima, né? É uma coisa ridícula. Em porcentagem do PIB não chega a 1%. Em porcentagem do orçamento não chega a 2%. E quando a gente está falando de universidade, está falando de produção de ciência e tecnologia, desenvolvimento do país, né? Muitas vezes há um discurso também muito maldoso, né? Que principalmente no campo da educação, que é levantado, inclusive, por esses setores privatistas, de que o Brasil já gasta muito com a educação e o resultado não aparece, né? Porque a gente gastaria 7% do PIB, isso é mais do que os Estados Unidos gastam, e nem por isso a gente tem uma educação da qualidade dos Estados Unidos. Primeiro que dizer que a educação pública nos Estados Unidos de qualidade é bem discutível, mas esse não é nem o ponto hoje. A questão é que não interessa o que os outros países gastam com educação, com ciência e tecnologia. A gente tem que pensar na gente. Nós somos um país atrasado em relação, né, a patamares que já foram alcançados por outras nações, né? É só ver o caso, obviamente, hoje, o que é exemplo para tudo, o caso da China, né? A China, 30 anos atrás, era um dos países mais pobres do mundo. Hoje é o mais rico ou está em vias de se tornar o país mais rico do mundo, né? Por quê? Porque houve um planejamento estatal. Há ali um programa, né, de desenvolvimento nacional, onde educação e produção de ciência e tecnologia é um dos grandes pilares desse projeto, né? Ela não era nada no cenário global. Hoje, ela é o país que mais publica artigos científicos. Hoje, ela tem seus próprios conglomerados, né, de ciência e tecnologia, que inclusive estão chegando ao Brasil, né? Huawei, Xiaomi, que são grandes produtoras de eletrônicos, principalmente smartphones, né, com a mesma qualidade que as produtoras americanas, Apple e outras. Então,
o que aconteceu nesses 30 anos da China? Aconteceu um pesado investimento em educação, em ciência e tecnologia, e ninguém ficou calculando se ia gastar 1,1, 1,2 do... Vai gastar o que é necessário para o país se desenvolver. Se a gente precisar gastar 10% do PIB em educação, não vamos gastar 10% em educação. Eles estão lá na frente, podem se dar ao luxo de gastar menos em educação, porque já tem um padrão de educação, um bom nível de educação já foi alcançado, um nível de produção de tecnológico já foi alcançado, e eles podem ter chegado ali, digamos, ali num orçamento ideal para manter isso. A gente não, nós estamos atrás, a gente tem que gastar mais mesmo. Precisamos gastar mais com isso. E aí, quando a gente tem esse discurso que a universidade... bem mais, né? Quando a gente tem esse discurso que a universidade não se paga, que a universidade é cara, que o Estado não consegue, que o Estado não consegue mais sustentar, que é o mesmo discurso do saneamento básico, que é o mesmo discurso, né, da saúde, aí a gente se pergunta, então, para que serve o dinheiro do Estado? Né? Se o dinheiro do Estado serve para investir na educação, na saúde, na ciência e tecnologia, na previdência social, então para que ele serve? Né? Para onde vai esse dinheiro? É importante a gente fazer esse debate, principalmente a partir dessas propostas que surgiram nos últimos anos do Temer e do Bolsonaro e que, felizmente, até o momento não foram à frente. Mas, olha, não estão descartadas também, né? Oi, Gaudêncio. Sim. Não, eu queria pegar um gancho, mas se você quiser falar, pode comentar. Não, acho que é melhor você falar, porque eu já ia entrar um pouco mais no Futurice, no programa do Bolsonaro para as universidades. Tá, então eu vou pegar um gancho para nessa ideia do Roberto, mostrando, né, que em todos os momentos que o Brasil tentou dar esse salto, ele foi interrompido por golpes ou ditaduras, né? Celso Furtado, que faria 100 anos e que foi homenageado há 2 semanas para os 100 anos, ele tinha essa tese, exatamente que o Roberto coloca, é que sem maciço investimento em ciência e tecnologia e, portanto, em educação básica de nível médio e educação universitária em massa, nós nunca sairíamos do subdesenvolvimento. Então, era uma tese que buscava diminuir a desigualdade social através de reformas de base e investir em ciência e tecnologia. Houve uma ditadura que durou 21 anos e, portanto, interrompeu esse projeto. Retomada a Constituição, com a Constituição também houve essa perspectiva da ordem econômica e social de investimento em educação. Entretanto, as políticas neoliberais, em seguida, brecaram isso. Tivemos o governo Lula e Dilma, que houve investimento maior, porque foram criadas 18 universidades públicas, especialmente no interior, e foram criados mais de 600 campos dos institutos federais que pegam ensino médio, o ProEja, licenciaturas, graduação e muitos pós-graduação, mestrado, etc. Então, e vem um golpe em 2016 e interrompe, né? E eu queria, e aí, fazer um gancho, né? Como isto mantém um país com uma desigualdade brutal. Nós comentávamos na aula síncrona, brevemente, eu creio, de que nós temos 50 milhões na pobreza absoluta, que representam 25%. Então, vocês vão ter ali um link de uma pequena gravação que eu fiz sobre a ideologia da meritocracia. Então, nós temos uma classe dominante que agora ela explicita dentro do Ministério aquilo que sempre pensou, que a universidade não é para todos, é, entre aspas, para quem tem mérito, para os melhores. Mas como pensar em mérito melhores dentro da desigualdade? Então, se você quiser dar chance àqueles que socialmente foram desigualizados, você tem que ter políticas públicas específicas, como foi a política de cotas, como financiamento de bolsas, como refeitório nas universidades, etc., etc. Aonde é que está, e aí, logo passo para o Zacarias, onde se fundamenta essa ideia de meritocracia? Uma coisa é mérito. O mérito, você tendo, por exemplo, dentro de uma mesma família, 3 filhos, eles têm as mesmas condições, é dado a eles a mesma escola,
e um vai mal, muito mal, outro vai muito bem, outro vai melhor. Ali eu posso comparar méritos, se tiverem as mesmas condições. Mas eu não posso comparar, sempre uso isso, a filha da menina que trabalhava aqui, que se chamava Larissa, que tem o mesmo nome da minha filha Larissa, e que aos 15 anos essa menina engravidou e é mãe, e que, portanto, qual é o futuro dela para poder competir, se quisesse, a universidade com a Larissa, minha filha. Então, aonde é que fundamentam isso? Lá nessa gravação eu traduzo com muito detalhe isso, com mais detalhes, exemplo. É que toda a concepção que está na visão da classe dominante é de que nós somos portadores da mesma natureza humana. E, aparentemente, isto sim, porque usam elementos empíricos para demonstrar isso. Por exemplo, se está muito calor, nós ficamos querendo um ambiente menos de calor. Se eu coloco um pé no gelo e outro no fogo, saio dos dois. Ou seja, partem do pressuposto de que cada um tem que buscar o seu destino e cada um é responsável pelo seu destino. Se você virou escravo é porque fez alguma coisa que merecia ser escravo e não merecia ser patrão. Se você não foi à universidade é porque teve alguma razão que você não se esforçou, etc. Aí vem a ideia do mérito, do dom, todos os conceitos ideológicos. O que falseia isto? O que falseia isto? Falseia a história aqui no Brasil de 3 séculos de colonização, quase 4 de escravidão. E, portanto, se você não tem uma política, por exemplo, como eu dizia, a política de cotas, essa discussão que está colocada essa semana por conta do assassinato daquele senhor em Porto Alegre negro, isso acontece, como vimos aí nos debates sobre isto, uma morte de negros por cada 12 minutos no Brasil. E jovens, a maior parte jovens. Então, o Estado, por um lado, que diz que só entra na universidade quem tem mérito, joga uma juventude, uma grande massa de jovens na armadilha do tráfico, na armadilha do pequeno negócio, na armadilha do pequeno furto e os condena à morte, né? Então, é muito importante que vocês que estão acadêmicos, né, estudam, né, tentem desmontar, inclusive, com os parentes, amigos que têm essa ideia, né? Como pensar em meritocracia? Como é que o ministro da Educação pode dizer os pobres até podem desejar chegar na universidade, podem sonhar, mas não é desejável. Então, esse é o argumento que usa o ministro da Economia, que usa o ministro da Educação, que usa o presidente da República, e nós devemos refutá-los exatamente com aquilo que é o papel do conhecimento e da ciência. Mostrar o que está subjacente a isso, o interesse de um país que, como dizia o Roberto e o Zacarias, necessita muito do conhecimento, da universidade, mas que a classe dominante prefere associar seus grandes grupos e uma minoria, né, ganhar com isso, e uma sociedade absolutamente rota. Então, convido a vocês a verem aquela pequena gravação de 18 minutos. Foi uma gravação que eu fiz lá para o Laboratório de Políticas Públicas, para debater isso exatamente no contexto do que o Zacarias está chamando a atenção do Futura-se e que o Roberto analisa do ponto de vista da nossa diferença em relação à China e o significado disso do ponto de vista do projeto de Brasil. É isso. Vou autorizar aqui, Roberto. Como é que eu autorizo aqui? Compartilhamento de tela. Clica aqui. Isso. Chegou aí? Compartilhei. Chegou. Não. Mas Deixa eu... antes de entrar... Eu mostrar aqui. Está chegando. Sim. Apareceu aí Apareceu, está ótimo. Essa charge é famosa, né? Ela é uma charge crítica à meritocracia, né?
é um clássico das aulas sobre meritocracia, né? Uma pessoa aqui perguntando: para que a seleção seja justa, todos passarão por uma prova. Subam na árvore. A gente tem aqui um pássaro, um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro. Só o macaco está rindo aqui, né? Ninguém mais está rindo. Enfim. Primeiro colocado na charge, prova. Com certeza, né? E aí, no discurso da meritocracia, ele vai ser ele conseguiu a sua... Muito boa, Roberto. É uma aula... Todo mundo pelo esforço dele. A segunda charge que eu achei aqui são, né, essa corrida de obstáculos aqui, né? A gente tem aqui no lado esquerdo, né, um homem branco com apenas 2 barreiras, e aqui no lado direito uma mulher negra com bola de ferro no pé, arame farpado, crocodilo. Não tá? Não está aparecendo não, Roberto. Peraí, já sei. É porque sou eu que tenho que fazer aqui. Peraí. Ó, nosso vídeo termina em 10 minutos, hein? Ok, vou fazer rapidamente já. É que eu tenho que tirar, que eu botei, e agora eu vou botar aqui a segunda. Pronto, agora apareceu. Uau! É isso. Essa charge está muito boa, né? Um homem branco de um lado, a mulher negra do outro. Aqui na mulher negra tem até crocodilo no meio do caminho. Sim. Tá faltando bala perdida aí, né? Muito. A arte... vai estar aqui na terceira. Vou mostrar aqui uma última charge, também muito interessante, aqui para a gente fechar a parte lúdica da aula. Essa aqui, ó, também é muito interessante. Aqui uma enchente na favela, né? Que fala, era para ser o Michael Phelps, mas não se esforçou o suficiente. Claro. Aqui o menino fugindo do tiroteio, era para ser um Usain Bolt, mas não teve determinação. E aqui uma menina jovem fazendo as tarefas domésticas, né? Era para ser uma Simone Biles, mas lhe faltou força de vontade. Claro. É isso. Ótimo. É uma aula muito bom. Sempre falta força. Mas eu queria falar ainda, Roberto, só lembrando, né, que se a gente, de fato, quisesse dar um salto nesse país, o Programa Nacional de Pós-Graduação, editado pela CAPES, com vigência de 2014 a 2024, ele incentiva, a CAPES incentiva que a pós-graduação, que são os grandes centros de pesquisa do Brasil, investigassem com profundidade a Amazônia Verde, Amazônia Azul, energia limpa e petróleo de profundidade. Somente a dedicação das universidades a esses 4 pontos seria magnífico para nós. O que tem na Amazônia Verde, além de madeira, né? A Amazônia Verde tem princípios ativos de todos os remédios. Tem ainda uma biodiversidade impressionante que precisa ser muito bem estudada e assegurada para o bem-estar da sociedade brasileira. A Amazônia Azul, muita gente nem sabe direito o que é a Amazônia Azul, né? Ela é o nosso litoral, um dos maiores. O Brasil é um país que tem das maiores costas, né? E é uma costa muito rica em diamante, de petróleo, né? E agora nióbio e outros minerais extremamente importantes para o século XXI. Outro indicativo da CAPES é o desenvolvimento de energia limpa. Uma coisa que o Brasil começou com um grande pioneirismo, né? Se tornou o maior produtor mundial de etanol a partir da cana, né? Que está sendo destruído para importar etanol do milho dos Estados Unidos. Ainda, né? O aproveitamento... Com tecnologia própria, né, Zá? Hein? Sim, Roberto. Roberto? Com tecnologia própria. Tecnologia nacional. Com tecnologia própria, o Roberto disse. A energia eólica. Gente, os parques eólicos, né, que surgiram da noite para o Brasil, muitos, a grande maioria, tem tecnologia nacional. Ainda em termos de energia limpa, né, a retirada da energia das marés. A UFRJ tem projetos aí de aproveitamento das marés, sobretudo no Nordeste, que é uma coisa fantástica. E, por fim, o petróleo de profundidade, né? As maiores jazidas de petróleo foram achadas, né, de 2000
Vamos colocar 2002 para cá, período Lula, investimentos fantásticos, que esse governo simplesmente está leiloando a preço de banana, né? Está na imprensa que ele vai vender brevemente o posto mais produtivo, e o dinheiro do Paulo Guedes é sempre na base de 100 milhões, né, 200 milhões. Quando ele pede pesado, ele pede 1 bilhão, né, e entrega uma riqueza de não sei quantos bilhões ou trilhões. A gente não vai ter tempo para entrar num debate que é muito interessante, que é o do Futurice. A minha proposta, já que nós temos apenas 5 minutos, que a gente interrompa essa parte aqui agora e recomecemos uma segunda parte para a gente falar o significado do Futurice, o impacto que ele vai ter sobre as nossas universidades, enfim, sobre o próprio desenvolvimento brasileiro. Podemos fazer essa interrupção? Com certeza. Você vai mandar outro link ou é o mesmo? Mando outro link. Então, até já, companheiros. Um abraço para a gente. Obrigado. Outro. Até já. Espera aí.